Tá? E isso, inclusive, é responsável por algumas vantagens desses grupos de fármacos em alguns aspectos. Então, uma dessas vantagens é a incidência de efeitos colaterais extrapiramidais. O que são esses efeitos colaterais extrapiramidais? São efeitos colaterais de ordem motora, que são muito mais comuns, são comuns nos medicamentos de primeira geração. Já não acontece com os medicamentos de segunda geração. Então, essa é uma diferença muito importante a ser citada. Vamos voltar a falar disso, desses efeitos colaterais extrapiramidais, esses efeitos motores que essas drogas causam. Outra característica é sobre a eficácia. É muito comum paciente que não está respondendo bem ao tratamento com os medicamentos de primeira geração, quando eles usam medicamentos de segunda geração, eles apresentam uma boa melhora. E os medicamentos de primeira geração, eles não são muito eficazes contra os sintomas negativos da doença. O que são sintomas negativos? A doença a esquizofrenia, os sintomas são chamados sintomas positivos e sintomas negativos. Não quer dizer que é positivo que é bom, tá? Mas entre os sintomas negativos, nós estamos o retraimento social, né? A perda de interesse, né? Nas atividades sociais, etc. Então, os fármacos de primeira geração não são muito eficazes para diminuir esses sintomas. Os de segunda geração, sim, eles apresentam uma boa eficácia em relação a esses sintomas. Então, como eu disse para vocês, essas drogas ou elas são antagonistas ou agonistas parciais de receptores de dopamina. Já se sabe que para que tenha ação antipsicótica, essas drogas têm que bloquear, têm que ser antagonistas de receptores do tipo D2. Embora essas drogas também acabam bloqueando receptores de outras catecolaminas, de outras monoaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina e serotonina. Então, a potência desses fármacos se deve à atividade em receptores D2. Tá? Mas já se sabe que a atividade em outros receptores pode diminuir os efeitos motores, que eu falei agora há pouco para vocês. Tá? Principalmente a ação em receptores de serotonina e de acetilcolina do tipo muscarínicos. Os antipsicóticos, de um modo geral, eles vão diminuir as alucinações e ilusões, que são classificadas como sintomas positivos, tá? Alucinações, ilusões, hiperatividade, ok? Lembrando que a doença é caracterizada principalmente por essas alucinações, ilusões, paranoias, etc. Já os sintomas negativos, entre eles a falta de afetividade, anedonia, que é não ter prazer em estímulos normalmente prazerosos, apatia, falta de atenção, déficit cognitivo, geralmente não são bem resolvidos com medicamentos de primeira geração. Tá? São melhor resolvidos com medicamentos de segunda geração. Além disso, todos os antipsicóticos, eles também têm um efeito calmante. E, portanto, eles diminuem bastante os movimentos físicos espontâneos no paciente. Então, a pessoa tende a ficar um pouco mais calma, mais quieta. Tá? Uma desvantagem dessas drogas, todas elas, e isso deve ser informado tanto ao paciente como quem cuida desse paciente, é que os efeitos podem demorar vários dias ou até semanas para começarem a ser percebidos. Então, isso deve ser informado, porque senão o paciente vai achar que a droga não está fazendo efeito, o paciente ou os familiares, e interromper o tratamento. Tá? Então, isso é uma característica muito comum entre alguns medicamentos que atuam no sistema nervoso central. E isso acontece com os antipsicóticos e é importante que o paciente e os familiares saibam disso. Porém, depois que o medicamento começa a mostrar seus efeitos, esses efeitos permanecem enquanto estiver usando o medicamento. Bom, como eu havia dito, os antipsicóticos de primeira geração,
eles podem causar efeitos colaterais de ordem motora, com uso crônico. Então, com o passar do tempo, o paciente começa a apresentar problemas motores. Esses problemas motores acontecem porque a droga começa a bloquear dopamina lá naquela área que eu mostrei anteriormente, chamada nigrostriatal. Então, a diminuição da dopamina naquela região começa a causar sintomas semelhantes aos sintomas de Parkinson. Tá? Então, o paciente começa a apresentar contrações sustentadas dos músculos, o que faz com que ele comece a ter uma postura distorcida. A catisia, que é a intranquilidade motora, e o pior de todos, que é a discinesia tardia. Na discinesia tardia, o paciente vai apresentar movimentos involuntários da língua, dos lábios, do pescoço, do tronco e membros. Começa principalmente ali na região da face, né, na língua, dos lábios, e vai se estendendo até atingir todo o organismo. Nos primeiros sinais de que isso esteja acontecendo, o paciente tem que interromper o tratamento, porque isso, depois de instalado, é irreversível. Então, nesse caso, ele vai ter que interromper o medicamento o tratamento com medicamentos de primeira geração, porque senão ele vai ficar apresentando esses movimentos para sempre, de forma definitiva. E os antipsicóticos também podem ser usados como antieméticos, exceto esses dois, o aripiprazol e o tiltixeno. Então, eles também são usados para tratar vômito. Então, outros usos terapêuticos. Eles são usados também, além de tratamento da esquizofrenia, para controlar comportamento agitado e agressivo, né, em pacientes que têm outros problemas psiquiátricos. São associados com narcóticos analgésicos, como morfina, fentanila, para tratar dor crônica acompanhada de ansiedade grave. Então, essa droga, quando associada com os opioides, potencializa o efeito do opioide. Além, lógico, de causar ter um efeito calmante. A clorpromazina também é usada no tratamento de soluço crônico. Há pacientes que têm crises de soluço constantes, e aí ele trata com a clorpromazina. A prometazina é usada para tratar prurido, coceira de origem alérgica. E a risperidona e o aripiprazol, que são antipsicóticos de segunda geração, são muito usadas também para lidar com comportamento inconveniente e irritabilidades secundárias ao autismo. Alguns pacientes autistas apresentam comportamentos inconvenientes, são agressivos de alguma maneira, e aí essas drogas são usadas para dar uma acalmada nesses pacientes. Lembrando, o autismo não tem um tratamento farmacológico, a doença não vai tratar autismo, vai tratar esses comportamentos. Outra coisa importante a ser dita é que a esquizofrenia não tem cura. O tratamento é crônico. O paciente vai tratar o resto da vida. Os efeitos colaterais, além daqueles que eu já disse, né, alterações motoras, pode causar sedação, a droga tem um efeito calmante, hipotensão arterial, ganho de peso, boca seca, visão embaçada. A clozapina pode causar a granulocitopenia, que é a redução de células granuladas do sangue. Tá? Quais são? Os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos. Tá? Amenorreia e amenorreia, galactorreia, ginecomastia, infertilidade e impotência são devido ao bloqueio de dopamina naquela região túbero-infundibular que altera os níveis de prolactina no organismo. Galactorreia, ginecomastia, crescimento e desenvolvimento das glândulas mamárias, galactorreia, secreção de leite. Então, as glândulas mamárias se desenvolvem e produzem leite. Isso, inclusive, no sexo masculino também.